pessoal, boa noite, tudo bem? Certo. Tá frio hoje, hein? Nossa senhora, eu tô até com uma roupa aqui. Hoje vem de amarelo, tá vindo de azul. Porque eu tive que colocar uma blusinha mais quente, porque hoje tá frio, tá bem frio. E hoje a gente vai vir falando deles, né? Dos caboclos. E pensa num vídeo também que demorou pra sair. Tá, na verdade, aqui nessa mesa tá tudo demorando pra sair, né? Tá complicado aqui, essa energia. Cada dia parece que demora mais. Parece que as coisas aí embaralham mais ainda. Porque eu venho com uma programação e acontece alguma coisa, eu desvio a programação e aí eu vou pra outra. Né? E aconteceram umas coisas essa semana também que me fez pensar um pouco sobre o meu trabalho. E aí a gente vai estar falando sobre isso agora no começo. Porque aí eu já engato falando sobre os caboclos, que a gente vai falar dessa energia um pouquinho, tá? E aí depois a gente vem fazendo um jogo. Bom, ontem a gente teve feira cigana, né? Eu e a Naira nós fomos. Foi bem bacana, assim. Deu pra ter uma ideia, né? Sobre como funcionam essas feiras ciganas, assim. A gente se divertiu bastante. Fizemos umas compras, vou mostrar pra vocês depois. Comprei umas pedras, essas daqui foram novas que eu comprei ontem. Comprei umas pulseiras novas pra Rosa Vermelha. Achei a pulseira que eu queria pra ela. Então, eu tô vindo com a pulseira dela hoje aqui. Colocar a pulseira da dona do jogo, né, também, porque senão ela tá esquecendo aqui, cara. É tanta coisa que é pra pose que eu até esqueço. Que essa pulseira aqui é da dona do jogo. Então, tem que vir com ela sempre que eu vou jogar. E hoje eu tô com o colar dela também. Hoje coloquei o colarzinho da gente vir jogando. E, bom, como a gente vai falar hoje dos caboclos, a gente vai falando bastante sobre essa questão. Eu vou falar cura, porque não deixa de ser cura, né? Quando a gente vem tratando essa parte energética, né? A gente vem trabalhando bastante essa parte energética na nossa vida. Então eu sempre falo de cura, mesmo que seja a questão da limpeza, porque vem curando, né? Vem trabalhando isso. E eu vinha muito desanimada, né? Esses últimos tempos, bem desanimada. Desanimada até aqui pro trabalho, com o jogo. Vinha bem, assim, pensativa, sabe? Desanimada mesmo. Era desanimada, no meu contexto geral. Muito séria. Eu vinha muito séria, muito calada. Sabe quando você, dentro de você, você percebe que tem alguma coisa de muito errado? Eu já tinha comentado aqui, né, que tinha tido um sonho, que eu acordei de madrugada gritando, mas aí entendi que eu acho que era eles me mostrando alguma coisa. Só que isso se repetiu, assim, só que eu não lembro do que eu sonhei, nem lembrava de ter sonhado. Primeiro veio o Davi falando, né, e o mais engraçado foi ele falando e eu gargalhando no meio do jogo. Falei, calma que isso daí não era eu, né, gargalhando provavelmente aí, devia ter influência, né, não era eu, acho que gargalhando ali não. E o meu irmão também veio falando, deu pedindo socorro, deu alguma coisa assim. E, cara, eu não lembro nem de ter sonhado. O último sonho que eu lembro foi o que eu comentei, né? Que eu acho que eram uns Exus no sonho. E o outro anterior foi com uma pessoa que eu sonhei. Essa pessoa... Não, anterior não, foi depois. Aí teve um outro também que eu lembro aí, que eu pedi uma resposta. E o anterior tinha sido com uma pessoa que eu nem tenho mais contato hoje. É engraçado porque eu já sonhei com essa pessoa anteriormente. E, na verdade, foi a única pessoa que eu sonhei jogando na minha vida. Foi pra essa pessoa. E eu nem tinha muito, assim, a intimidade com a pessoa, sabe? Até comentei na época com a pessoa, enfim. Mas eu não sei o teor da mensagem, assim. Mas enfim, e eu não tenho mais contato com essa pessoa, mas eu sonhei com ela um tempo atrás. Achei até engraçado isso na época, na verdade. E enfim, eu comecei a pensando na minha mesa de jogo, porque eu senti uma desconexão com a mesa nesses últimos jogos. E isso começou a me preocupar. Inclusive eu até chorei rezando, porque eu falei, cara, não é possível, eu não faço nada de errado. Eu estudo, tô estudando, tô correndo atrás, o porquê, né? Comecei a buscar o porquê. E aí me veio, cara, faz tempo que eu não faço oração de Santa Sara. Eu meio que me desvinculei um pouco disso. Aí fui pegar a oração de Santa Sara pra rezar e achei a novena de Santa Sara. Eu vou estar passando, né, lá no canal, lá na outra rede social,
Eu já coloquei uma oração de Santa Sara essa semana. Vai vir uma oração por semana, tá? Eu vou colocar todas as orações que eu conheço de Santa Sara e vou fechar com a novena. E aí, bastou um dia de novena. Eu comecei a novena na segunda-feira. E bastou um dia. Na terça-feira eu já me senti outra pessoa, sabe? Eu tava outra pessoa já. De uma outra forma, eu já me senti mais renovada. Só que aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu rezei a novena. Cara, eu virei pro lado pra dormir e escutei meu filho me chamando. Mãe, eu tô com dor de cabeça, tem remédio? O Davi, ele é muito sensitivo. O Davi é muito sensível. Ele realmente tem uma mediunidade muito forte. Eu precisei trabalhar com o Davi desde muito pequenininho, já no Kardec, né? Eu vim trabalhando com ele desde bebezinho, na realidade. E já, mas até então eu não sabia de bebê, né? Mas ele com 3 anos, 2 anos já começou e a gente foi lá no Kardec. Existem passes em criança que você bloqueia um pouco essa mediunidade como é muito forte. Isso aconteceu comigo quando eu era criança também. E aí eu fiz isso com ele, né? Mas ele é muito sensitivo. E, cara, eu dei remédio pra ele, voltei e deitei. Né? Cara, não demorou nem 2 minutos. Foi o tempo de deitar, ele veio pra mim, mãe, tô me sentindo muito fraco. Eu catei ele tava gelado, com os lábios brancos, assim, me olhando, sabe? Aí, tipo, levei ele pro banheiro, mano. Ele vomitou. Na hora, né, eu pensei, cara, alguma coisa que ele comeu. Só que depois eu fiquei pensando, o que ele comeu, eu comi. Que eu comi, ele comeu, meu irmão comeu, né? A Sara comeu. Nós 4 comemos a mesma comida. Tipo, os 4, nenhum de nós passamos mal. Só ele passou mal. Claro que podia ser algo que bateu no estômago dele. Mas me remeteu muito ao meu curso do Kardec, né? Que a gente aprende sobre o passe, a importância do passe. Principalmente a importância da oração. Que era algo que eu tava meio desvinculada esses últimos tempos, sabe? E a importância, como uma oração feita de coração, né? Uma oração, e não precisa ser uma oração cantada. A novena de Santa Sara é uma oração cantada, né? Porque ela já é oração pronta. Mas é esse você abrir o coração, sabe? Você falar. Porque além de eu estar fazendo a novena, eu tenho esse costume de depois vir conversando, sabe? Com eles, com Deus, com tudo ali, com os meus guias espirituais, porque eu coloco todos eles na oração. E eu comecei a lembrar, né, do curso, quando eles falavam pra gente, lógico que por exemplo, eu tenho o Jorei, né, tem o pessoal que aplica o Jorei, tem o pessoal que aplica os passes, né, energéticos, que nem nos tempos kardecistas, tem um outro que eu esqueci o nome, agora que também segue a mesma linha, eu vou ver se eu lembro o nome e eu falo pra vocês. A gente estuda, tem que fazer um curso pra isso, né, a gente vai estudar para aplicar a energia de forma correta, como fazer, como retirar da gente também. Então a gente aprende isso, é feito, né, um estudo, a gente estuda para isso. Mas isso também era passado lá pra gente, que um passe, às vezes, ele é um abraço que você dá com muito amor, né, numa pessoa, é uma oração bem feita, é um aperto de mão, é uma palavra, sabe, que você dá ao outro. Quando ela é feita com amor, quando ela é feita com devoção, quando ela é feita com força, né, com dedicação, a importância disso e a limpeza energética que esse direcionamento traz. Né? E, tipo, pra mim ficou muito claro. E foram aí essa semana, já tô vendo pro 7º dia, né, da novena, assim, a diferença que eu senti inteira. Lógico que eu ainda continuo meio quieta, meio observadora, para algumas coisas que eu acho que precisa. O meu trabalho, ele vem pedindo isso de alguma forma. Mas, assim, já trouxe uma diferença muito grande para mim. E aí, não teve jeito, eu comecei a pensar nessa minha ligação forte com Santa Sara. Eu falei, cara, a Santa Sara, ela vem trabalhando muito na minha vida já, né? Nesse 1 ano também. Tipo, é inegável. E eu fiquei olhando pra minha mesa aqui, deitada, mas prestando atenção na minha mesa. E tá ela e a Iemanjá, uma do lado da outra. E aí eu fiquei olhando pras duas, assim, cara, qual a ligação de vocês duas na minha vida, né?
Olhei para Iemanjá, bom, e olhei para Santa Sara. Ambas operaram milagres no mar. As duas têm essa ligação com o mar muito forte. Iemanjá, que no certo é Iemonjá, né, o nome, que a gente vai vir falando de Iemanjá agora em setembro, tá? Eu não vou esperar fazer o meu processo, não. A gente vai vir falando de mamãe em setembro. E, ó, até me arrepiei. Vai ser o vídeo, tá? Esse de Iemanjá. A gente vai vir falando de mamãe agora. E ela é cultuada aqui no Brasil como a Rainha dos Mares, mas Iemanjá, ela não é a Rainha dos Mares. Iemanjá, ela rege o encontro. É como se fosse um... É o encontro, né? Das águas doces com as águas salgadas, sabe? Aquele encontro do rio, das águas do rio com as águas salgadas. E Iemanjá, no culto iorubá, ela é cultuada no rio e não no mar, né? Mas aqui no Brasil, foi perante um milagre, né, que os pescadores em alto mar fizeram a Iemanjá, né, uma promessa que estava com uma escassez de peixe muito grande. E essa promessa para eles foi atendida, porque foi o ano que eles tiveram, né, a maior concentração de pesca. Eles pescaram muito naquele ano. Eles tiveram, assim, uma pesca muito vasta. E a partir daquele momento, eles começaram a cultuar e Iemanjá no mar, tá? Eu já tô aqui adiantando um pouco do que a gente vai falar lá no vídeo dela. E Santa Sara, o primeiro grande milagre de Santa Sara foi ter sido ela não ter morrido em alto mar. Por isso que falam que Santa Sara venceu os mares, né? E foi impossível, né? Eu não ver. E isso me trouxe a direção para minha mesa. Porque o que acontece? Eu não vou deixar de falar das entidades, nada vai mudar. Né? A gente vai vir falando de Obaluá esse mês, logo a gente vai estar falando dos pretos velhos, eu vou falar de Iemanjá. A gente vai falar dos Erês no mês que vem também, o comecinho de outubro. Talvez eu traga ele junto com Nossa Senhora, né? Que é Nossa Senhora Aparecida. Vou falar de Nossa Senhora, já que veio Nossa Senhora, vamos falar de Nossa Senhora também. E vamos falar de Oxum, né? Que é em outubro. Não vou deixar de falar dos orixás, a gente vai vir trazendo. Vou falar todos ainda que faltam, né? Os 16 do Panteão. Eu acho que em termos de falange, tá ficando mais, né? Não tá faltando tantos. Acho que faltaria aí os baianos e os boiadeiros. Os baianos e os marinheiros. Os boiadeiros eu vou estar falando hoje junto, na linha dos caboclos, né? Mas os orixás eu vou continuar ainda falando. Não vai mudar. A gente vai vir trazendo esse direcionamento deles. Mas não vai ser só os orixás. Eu vou começar a falar de outros santos. Vou começar trazendo um pouco da linhagem hindu. A gente vai falar do hinduísmo. Não do hinduísmo, porque eu não tenho tanta sabedoria para falar. Mas de algumas deusas e deuses do hinduísmo a gente vai falar. Porque os ciganos têm origem, né, na Índia. Então eu vou vir trazendo, falando. Vamos começar a falar de ciganos. Todo vídeo que eu não vier falando de alguma entidade, ou quase todos, eu vou já vir trazendo alguma coisa sobre ciganos também. Mas não vai ficar concentrado só no macumbeirístico mais. A minha mesa é cigana. Meu trabalho é cigano. Minha mesa é ciganística. O canal chama ciganístico. Não posso me desviar desse caminho. O fato de eu ter me desviado um pouco, não é que foi ruim ter vindo falando dos orixás, mas qual é o meu trabalho? O meu trabalho são ciganos, né? E eles têm que estar regendo a minha mesa, eles têm que estar regendo a minha cabeça. Cabeça que eu falo na questão de trabalho, né? Então eu não posso ficar muito longe deles. Então eu vou estar sempre trazendo um vídeo com eles, um vídeo que... Ou a energia delas só, não preciso necessariamente falar delas, mas vim trazendo a energia delas com conhecimento do jogo. E aí, para depois vir falando de alguma outra entidade ou de algum outro orixá. Pra falar de Obaluá, eu vou ter que colocar um vídeo entre ele né, e vir falando dele. Então, o próximo provavelmente ainda não vai ser ele. Vamos ver como é que vai ressoar as coisas essa semana. Se eu conseguir fazer um outro vídeo, eu vim falando de outro vídeo, de outra coisa. Vamos fazer um amoroso. Eu vou estar sempre tentando trazer alguma coisa sobre o campo afetivo. E aí, depois, eu já direciono falando dele, porque eu preciso falar dele dentro de agosto, né? E... Aí eu fui vendo, conforme eu fui tomando esse direcionamento, como se estivesse voltando a minha conexão com a minha mesa. E ontem, quando eu cheguei na Feira Cigana, né,
uma das primeiras tendas que eu parei, que eu bati o olho, tinha muita coisa de Iemanjá. Muita coisa de Iemanjá. E eu fiquei assim, parada olhando, aí eu, cara, foi o que eu pensei essa semana. Esse direcionamento de Iemanjá com o povo cigano, com Santa Sara, que é essa questão dos mares, né? Tem muito culto dos ciganos direcionado ao mar. Muito. E só não tenho mais certeza, né? Com relação a esse trabalho. E o como as duas vêm regendo o meu trabalho. As duas regem a minha mesa. E comecei a olhar o tom de azul vindo pra minha mesa. Um dia eu vou contar, não vou contar hoje porque senão vai ficar muita coisa. Desse lenço que eu apareci do nada com esse lenço azul. Nem eu sei o porquê que eu comprei esse lenço azul. Porque eu não tenho nada azul. E eu vim olhando pra minha mesa, tá vermelho e azul. Olhei pro manto azul de Santa Sara, pra roupa de Iemanjá azul, meu lenço azul. E ontem minha mãe me deu uma blusa azul, nesse mesmo tom que ela fez pra mim. Eu começo a pensar que a cigana da mesa tá começando a se direcionar, talvez, para começar a trazer quem ela é pra mim. E eu ouso, posso estar muito enganada, mas ela deve usar azul. O tom dela de trabalho vai ser o azul. E isso me deixou feliz de vir, porque eu falei, cara, eu não uso azul, eu não gosto de azul. E aí comecei a lembrar da rosa vermelha, que eu não gostava de vermelho, né? Comecei a ter esse direcionamento pro vermelho. E tá começando isso com o azul, com esse tom de azul. E esse tom de azul, ele significa limpeza. Ele traz, isso é verdade, tá? Não sei se vocês já ouviram falar do banho de anil, do poder do anil, né? Até pra limpeza da casa, que é muito bom passar anil na casa. Ele limpa profundamente os ambientes e purifica o nosso corpo, tipo, de forma muito, assim, como é que eu posso falar? Poderosa mesmo, forte. E não é à toa que o azul tá aparecendo muito na minha mesa. Então, talvez e eu vejo esse direcionamento de eu vir sempre falando muito com essa questão energética, né? De limpar, de fortalecer, de alguma coisa nesse sentido. Eu acho que essa cigana trabalha nisso. Não sei que cigana que usa azul. Não sei dizer isso pra vocês. Pode ser que eu esteja enganada, pode ser que não seja, pode ser que seja por Iemanjá, pode ser que seja por Santa Sara, pode ser que não seja a cigana. Mas eu ouso dizer, vamos ver se ela não vem se direcionando daqui a um tempo pra dizer quem ela é, né? E eu acho que tem muito a ver com as, enfim. Mas o que eu queria falar mesmo dessa importância da oração. Nós somos seres humanos, né? A gente não consegue estar o tempo todo 100% good vibe. Isso não existe. E quando, às vezes, por um padrão, pode ser um aborrecimento, pode ser uma preocupação, pode ser algum problema na sua vida, isso pode, de certa forma, vir atrapalhando e baixando o seu padrão energético. E é aí que começa, né? Os ataques espirituais, começam esses problemas de vibrações energéticas na gente. E é o que eu falo pra todo mundo. Eu não sou diferente das outras pessoas. Isso também acontece comigo. E às vezes eu preciso levar um baque, tipo, meio que pra acordar, sabe? Pra mim, eita, aqui eu tô me desviando do meu caminho. E, cara, eu vim desviando e eu nem vim percebendo que esse padrão em mim, essa coisa que eu tava fechada, essa coisa, mas assim, isso, querendo ou não, já tava, né? Atrapalhando. Eu acho que tem mais coisa, né? Mas acho que essa semana meu irmão abriu o jogo pra mim e a gente confirma certinho. Mas enfim, é aquilo que eu já falei, cara, não pega. Chacoalha, mas não pega. Porque logo eu acordo e não tem como. A mesa fala. Não adianta as pessoas tentarem mentir pra mim. Não adianta as pessoas tentarem me enganar. Não adianta as pessoas tentarem fazer alguma coisa pra mim. Porque elas vão me mostrar. Se não começar a aparecer aqui no jogo, elas vão me mostrar de alguma forma. Eu falo, cara, se não for na intuição, o jogo me mostra. Eu até tenho uma música, um ponto que fala, né? O que ela não me diz, que é falando da cigana, o que ela não me diz, o baralho vai me mostrar. E vai me mostrar. E isso eu tenho certeza. Que eu falo para as pessoas, cara, não vai conseguir. Não consegue. Porque vai me mostrar. Uma hora, mais cedo, mais tarde, vai me mostrar, né? E não é todo mundo que joga, né? Todo mundo que tem,
mas vocês conseguem, dentro da intuição de vocês, se perceberem, se conhecerem. Por isso que eu falo a importância da gente se conhecer, né? Conhecer como a gente vibra, conhecer como a gente pensa. E a importância da oração. Não deixem de orar, não deixem de rezar, não deixem de conversar com Deus, com a sua fé, com a sua espiritualidade, com o seu anjo da guarda. Seu anjo da guarda. Peça proteção ao seu anjo da guarda. Deixe de conversar com a minha Santa Sara Kali. Pode pedir para ela também. Pode pedir para Nossa Senhora, que é a nossa mãe, a mãe de todos, né? E peçam essa proteção espiritual, principalmente na hora que vocês forem dormir, porque o nosso corpo fica muito vulnerável, né? Quando a gente dorme, essa conexão espiritual ela é maior, a gente encontra os nossos inimigos espirituais. É quando o nosso corpo tem essa tendência de ser um pouco mais atacado espiritualmente mesmo. E às vezes você dorme, você fala, cara, eu dormi, que era o que estava acontecendo comigo. Mano, capotar, sabe, num peso, parece que uma pedra. Capotei de não lembrar nada. Eu acho que eu não acordei um minuto sequer à noite. E eu acordava como se eu não tivesse dormido. Eu já sei, cara, quando começa assim, eu falo, não, eu dormi. Eu não tenho como, tá? Tão corpo pesado assim. Cara, essas são as nossas batalhas espirituais à noite. E eu sei aí que alguma coisa eu tô enfrentando. Eu vou descobrir o que é, porque eu sempre descubro. Mas não é diferente, a gente tem. Então, tentem manter, né? Às vezes a gente não consegue manter esse padrão vibratório 100%, 100%, a gente acaba caindo um pouco. Mas a importância da oração. Nem sempre, às vezes a gente tem tempo de ir num lugar, né? Pra se limpar energeticamente. Quem é católico, né? Quem é evangélico não tem paz. Mas vocês têm na igreja, por exemplo, a hora da oração ali, que é forte, é um passe. Deixa de ser um passe, é um passe que você está tomando. Porque a oração, por exemplo, no Kardec, gente, também é oração. Não deixa de ser uma oração. Só que a gente impõe as mãos. Não toca na pessoa que tá, a gente não toca. É tudo de longe. Mas a gente consegue, a gente aprende a trabalhar essa energia. E a gente consegue sentir o calor. Você sente o calor na sua mão. Você sente a energia. Tem pessoas que saem faísca. Meu filho já aconteceu isso. Choque, dá choque. Que é a gente vem trabalhando energia. Então, a oração ela tem um poder muito grande de equilibrar, né, as nossas defesas. E a importância dessa defesa espiritual pra gente, tá? E a oração, a fé, ela sempre vem trazendo o caminho certo. E a gente, né, pra gente não desviar, pra gente seguir o nosso caminho, a nossa direção. E aí, como eu falei, hoje a gente vai vir falando deles, os caboclos, né? E aí eu vou ler aqui, que eu fiz um resuminho também, né? É coisa pouca, não tem muita coisa assim pra gente ficar falando, né? E a gente já engata no jogo deles, tá bom? Então vamos lá. Quem são os caboclos, né? Os caboclos, eles são uma linha de entidades, né? Muito evoluídos. São espíritos muito evoluídos. São espíritos muito sérios também, normalmente, tá? Eles são guerreiros energéticos, vamos dizer assim. Eles são muito procurados, principalmente por questão dos seus conselhos, né? Que são muito sensatos, e pelos seus passes poderosos, vamos dizer assim. São entidades tipicamente brasileiras, tá? Que buscam resgatar os valores, né, da nossa terra, antes que fosse culturalmente modificada pelo homem branco. Onde teve, né, essa influência, né, do homem branco. Porque assim, os indígenas, eu vou estar explicando aqui, quando os indígenas, os caboclos não são só os índios, mas teve a chegada do homem branco, né, que veio, querendo ou não, atrapalhando. Eu vejo muito isso, tá? Que o homem branco, na verdade, ele veio meio tentando extinguir crenças diferentes da dele. A gente pega os indígenas, a gente pega os negros. O próprio hinduísmo também sofreu um pouco, tá? Dessa influência. O homem branco sempre veio muito tentando, eu vou dizer atrapalhar? Mas trazer um conceito cultural que, na verdade, erradicasse pensamentos diferentes dele. Não que eu seja negra, né? Que eu sou branca. Mas a minha ancestralidade não é branca.
né? Eu costumo falar isso, minha crença não é branca, eu não tenho isso no meu sangue. A minha ancestralidade, ela não é. Então, eu sou muito, né, mística. E eu acho que o homem branco sempre tentou quebrar muito esse pensamento diferenciado, vamos dizer assim. Diferente dos pretos velhos, né, que também é uma linha de evolução e sabedoria, os caboclos vibram em uma frequência um pouco mais jovial. É como se o trabalho fosse o mesmo. Só que os pretos velhos, eles realmente são entidades mais velhas. É o vozinho e a vozinha, vamos dizer assim. Pra vocês meio que entenderem. Os caboclos, né, eles são mais jovens. São guerreiros mais jovens, na grande maioria das vezes. Não que não tenham entidades que possam ser um pouco mais velhos. Mas tem essa tendência um pouco mais jovial, vamos dizer assim. Normalmente, eles são muito consultados para qualquer tipo de questão, tá? Mas os caboclos, normalmente, eles não gostam muito de falar sobre o amor. Não são questões que eles gostam de opinar muito, tá? Essa questão amorosa. Por quê? Porque eles desconhecem esse amor, vamos dizer, essa forma que o homem urbano, vamos dizer assim, ou esse conceito nosso com relação ao amor, né? Para eles, o amor é algo muito mais amplo. Então, eles desconhecem essa maneira que a gente tem de amar. Isso para eles não é amor, vamos dizer assim. Então, eles não opinam muito, não dão muitos conselhos. Não é que eles não possam dar conselhos amorosos, mas não é muito a linha dos caboclos. Os caboclos, eles vêm mais para conhecimento com relação à parte espiritual mesmo. Tipo os pretos velhos, tá? Aqui vem falando, né, que eles preferem dar lições, caminhos e conforto baseados em sua sabedoria da alma, né? Vamos lá. Por seu caráter comprometido com o trabalho espiritual e pela sua força e pela força de sua energia, tá? É assim normalmente que eles trabalham. Os caboclos utilizam várias formas de descarregar e energizar os consulentes. A maioria usa o charuto, alguns usam ervas, eles usam bastante ervas, plantas, tipo algumas folhas, sabe? Que eles costumam, espada de São Jorge, eles usam bastante, pra limpeza mesmo, sabe? Na hora que eles vão benzer, normalmente eles usam. Os pretos velhos, normalmente eles usam arrudo, alecrim e o guiné, que é bem usado. Os caboclos, normalmente, eles usam muito. Os pretos velhos também trabalham muito a parte da defumação. Os caboclos também usam os defumadores e eles usam bastante essa questão do charuto. Por que o charuto? É a fumaça, né? Essa questão de vir limpando, utilizando essa fumaça, né? do charuto. Que eles usam charuto, né? Como dispersor de energias negativas em consultas. Eles possuem um vasto conhecimento do uso de ervas, né, como plantas medicinais, e costumam passar banhos para assistência, tá bom? São ótimos para encaminhar obsessores com sua leveza e sua luz. Os caboclos são espíritos de índias, normalmente, ou mestiços com brancos e negros, tá? Que baixam nos terreiros, tá? Prestando caridade para alcançarem a elevação espiritual. Eles são os ancestrais da nossa terra, tá? Esses espíritos são chamados de entidade e são classificados como caboclos, que podem ser os de pena, os de couro ou os boiadeiros. Normalmente eles vêm em todos os lugares, né? Vêm de todos os lugares para nos trazer paz e saúde, pois através dos seus passes e de suas ervas santas, conseguem curar diversos males materiais e espirituais. A morada dos caboclos é a mata, onde recebem suas oferendas, tá? Eles usam muito verde, normalmente, ou branco. O caboclo normalmente usa muito verde e o branco, tá? São muito ligados ao Oxós, né? Por essa questão da mata. Então, costumam muitos lugares dizerem que a linha de Oxós é a linha dos caboclos, tá? Então, tá muito ligada ao Oxós. Para eles também a gente oferta as frutas, milho. Caboclo também a gente coloca muito milho. Espiga mesmo de milho, né? Mas as frutas, e muitos tomam vinho tinto. Alguns gostam de cerveja, mas muitos tomam vinho tinto também, tá? Dentre os caboclos existem as falanges de caçadores, de guerreiros, de feiticeiros e justiceiros também.
São entidades que estão sempre em busca de uma missão, né? De vencer mais uma demanda, de ajudar mais um irmão de fé. São de pouco falar, mas de muito agir. Pensam muito antes de tomar uma decisão. Por esse motivo, eles são conselheiros e responsáveis. Os caboclos, de acordo com planos pré-estabelecidos na espiritualidade maior, chegam até nós com alta e sublime missão de desempenhar tarefa da mais alta importância, por serem espíritos muito adiantados, esclarecidos e caridosos. São espíritos que normalmente foram médicos na Terra, cientistas, sábios, professores, enfim, pertenceram a diversas classes sociais. Os caboclos vêm auxiliar na caridade do dia a dia aos nossos irmãos enfermos, quer espiritualmente, quer materialmente. Eu costumo, e eu ouvi isso já, tá? Que dentro do Kardec, dentro das próprias mesas brancas, né? No Kardec, mesmo lá onde eu fazia o curso, não era mesa branca, não era chamado de mesa branca. É que eu saiba, não. Era kardecismo mesmo. Mas lá sim, na parte que faz do curso, que é o mediúnico, né, que vem trabalhando bem essa parte mediúnica, são feitos testes com a gente de mediunidade para ver, alguns não desenvolvem nada, outros já aparecem, para cada um vai aparecer de uma forma, mas todos nós somos médiums, né, mas alguns são médios de tarefa, e esses que são médios de tarefa vai vir mostrando, que seja psicografia, seja no passe, seja em visão, seja em audição, seja em percepção, cada um vai se descobrir de alguma forma. E na hora desses trabalhos, né, quando tá ali, principalmente na hora dos passes, tudo é chamado muito a energia dos caboclos. Sim, ela é chamada, eles trabalham. Não é que é chamado, mas é aceito a energia bastante dos caboclos. Na verdade, eu acho que de todos. Eu acho que até nas salas de desobsessão, de alguma forma, pode ser que tenha alguma coisa ligada a Exu, porque eles vêm buscar essa energia densa lá de baixo. Só que é o que eu falo, é diferente a maneira da gente enxergar. E a maneira que eu enxergo é diferente também. Quando fala de Exu e de Pombagira, eu sempre bato muito isso na tecla. As pessoas, que ri no terreiro, que bebe, que fuma aqui, né? Gente, é a energia deles. Eu trabalho com eles na energia. Então, qual é a energia? É a energia de... Por que a energia é mais densa? Porque eles andam exatamente no submundo, livrando contra esses trabalhos de feitiços, de mal, sabe? Essas coisas mais ligadas à maldade mesmo, assim. De trabalhos mais poderosos, assim, mais fortes, mais densos, são eles. As pombagiras vêm trabalhando no quê? Na autoestima, tanto de homem quanto de mulher, né? Mas na autoestima, em se enxergar essa real beleza, na sensualidade, na sexualidade. Então, é a energia. As pessoas têm que aprender a trabalhar a energia. É o que eu falo. E dentro, quando a gente vai trabalhar nos passos, a gente aprende a trabalhar com essas energias. Eu conheço pessoas que aplicam reiki, esqueci, é esse o nome, o reiki, e que usa, dependendo do trabalho, utiliza a energia dos caboclos, utiliza muito a energia dos pretos velhos, utiliza muito, até quando precisa, da energia das pombagiras. Então, é o que eu falo. Você tem que aprender a olhar para eles como energia. Existem as entidades, lógico, as entidades estão aí para isso, né? Para trazer esse poder pra gente. Mas é nesse ponto que a gente tem que aprender a olhar para eles sempre, com essa questão energética, né? É que eu falei, eles não trabalham só nos terreiros, né? Eles vêm trabalhando nesses centros kardecistas também de alguma forma. De mesa branca usa bastante, que eu sei que usa bastante, tá? Eu já citei, né, que eles usam em seus trabalhos ervas, né, que são passadas para banhos, limpezas, chás, para a parte física e ajudam na parte material, com trabalhos de magia positiva, tá, que limpam a nossa aura e proporcionam uma energia de força que irá nos auxiliar para que consigamos o objetivo que desejamos. O trabalho que eles desenvolvem é o de encorajar o nosso espírito e prepará-lo para que nós consigamos o nosso objetivo. Tá? A magia praticada pelos espíritos de caboclo e dos pretos velhos é sempre positiva, tá? Não existe trabalho de magia negativa, tá? É o que eu falo nessa linha, né? Mas aí a magia, gente, ela não é branca nem é negra.
Não existe cor na magia. Não existe energia positiva e energia negativa. Existe energia branca e energia preta, né? Não existe energia. É a gente que direciona o que a gente quer dentro dessa energia que a gente vai passar. Mas não existe, né? Energia é energia. Vai do nosso direcionamento. Mas são linhas que elas nunca vão trabalhar. Por exemplo, usam muito o nome das pombagiras do Exus para as coisas ruins. Mas você nunca vai ouvir falar que os pretos velhos ou os caboclos praticaram alguma coisa assim. É o que eu falo sempre. Eu não acredito na energia dos Exus da pombagiras também fazendo mal. É o direcionamento das pessoas que colocam ali. Mas aí vai de cada um, né? Acreditar da forma como quiser. Eu não acredito dessa forma e não enxergo dessa forma. E por mais que as pessoas batam o pé, não. Eu não vejo dessa forma, tá? E eu vou estar sempre batendo nessa tecla e eu vou estar sempre defendendo de alguma forma. Porque não, eu acredito que pode ser qualquer energia, menos a energia dessas entidades, tá? Um trabalho de magia negativa, né? Ao contrário, né? Normalmente essas entidades, seja qualquer elas, seja Exus, ou seja pombagira, seja caboclo, seja boiadeiro, seja preto velho, eles vêm para desfazer o trabalho ruim, a energia negativa que está na pessoa e não praticar o mal. Se você vai numa casa que concorda praticar o mal, a gente já sabe que tem alguma coisa de errado ali. E o nosso trabalho, o trabalho de qualquer médium, seja pai de santo, né? Eu falo pai de santo, mãe de santo, mas isso não é o nome correto, porque é um babalorixá ou uma ialorixá, seja um mentor de uma casa de kardecista, seja qualquer outro, né? Qualquer outro trabalho que vinha ser feito no reiki, no jurei, no budismo, qualquer coisa que seja, o nosso trabalho é limpar, é trazer a energia positiva, vamos dizer assim, né? Tirar essa coisa densa. Então, na Umbanda e no Candomblé não é diferente. Só que aí vai da cabeça, né, das pessoas que estão lá dentro. Mas, gente, isso tem dentro da igreja também. A gente vai encontrar. É o que eu falo. Não é a religião, são as pessoas. É por isso que eu sou tão taxativa em não querer me colocar dentro de uma religião. Porque pra mim, cara, sempre vai dar algum BO, porque o homem tá ali no meio. É o orgulho que fala alto, né? Tipo, eu sou o maioral, eu tenho poder, eu sou o pastor, eu sou o padre, eu sou o pai de santo, sou a mãe de santo. O meu orixá é melhor que o seu. Ou, tipo, a minha pombagira é mais bonita que a sua. A gente vê isso. O meu trabalho é bom, o seu não é. Então já começa a vaidade, o ego do homem, né? Eu não tô falando que são todos, mas a gente sabe que isso acontece. Então, por isso que eu sou uma pessoa que eu tento não entrar. Eu falo, o meu trabalho é com a espiritualidade, não é com religião. Eu não venho aqui para trazer religião. Eu venho aqui para falar da espiritualidade, né? Mas como são várias doutrinas, às vezes eu cito o nome delas, né? Mas o meu trabalho não é isso. E o trabalho dos caboclos, é isso. Os caboclos, eles vêm muito para trabalhar essa questão da limpeza energética, né? Eles são muito responsáveis pela limpeza energética, vamos dizer assim. Energia de cura, a cura da alma, a cura do corpo, né? Trazendo essa força pra gente também, pra gente poder conquistar os nossos objetivos. Então, esse é o trabalho da Falange dos Caboclos, que, querendo ou não, tá muito ligada ao Oxóssi, muito ligada ao papai, vamos falar assim. E vamos vir aqui jogando. Eu não pensei em nenhum jogo, assim, qual que é a metodologia que eu vou estar usando hoje. Dá pra ver, né? Hoje a gente vai se conectar ou com a ametista ou com essa pedrinha roxa, que eu já esqueci o nome dela, que eu não lembro qual que é. Eu preciso, gente, decorar o nome das pedras. Eu tenho um problema com essas coisas. Pra mim, a pedrinha roxa, mas essa daqui é a ametista, tá? Então, essa daqui, ela é uma roxinha mais... cadê? Um roxinho mais claro, né? Quase combinando com a minha unha aqui. E esse daqui é um azul escuro, que na verdade não é nem roxo. É um azul escuro quase roxo já, né? Um roxo bem forte. E vamos ver. Deixa eu pensar aqui num jogo pra gente vir fazer. Trabalhando energia da limpeza espiritual, da cura espiritual,
Vamos ver qual é a mensagem que eles vão vir trazendo, né? Trazendo uma mensagem para os consulentes de limpeza, algo que precisa, eu não vou falar curado, transformado, mas nesse momento que precisa, né, ser mudado, ou alguma situação que possa vir do passado, trazendo ainda dor, trazendo sofrimento para o presente, os obstáculos, ou um conselho que precisa ser trabalhado também, que precisa ser modificado. Vou pedindo licença para a dona da minha mesa, a minha cigana, a cigana dona do meu jogo, para trabalhar em conjunto, em comunhão, com a falange dos caboclos. Ok, caboclo. Ok. Saí da minha aldeia sem ler lá. Aprendi no mundo a soletrar. O caboclo me deu o beabá e a lua me ensinou o que é o amor. Chama a energia principal pra mesa junto com a minha cigana do caboclo, que meu pai, né? Que hoje é domingo, é dia dos pais, e eu vou trazer essa energia do seu sultão das matas pra gente aqui nesse jogo. Em homenagem, não deixa de ser também ao meu pai. Ok, caboclo. Ok, tchauriô. Que assim seja, cigana. Que assim seja. Ok, tchau. Traga a mensagem. Os consulentes precisam saber. Os lírios. A estrela. A corda. A casa. Os peixes. Bom, eu olhei, né? E aqui a gente tem aqui os ratos. Então tem os peixes e os ratos. Não era pra mim ter olhado, mas se eu olhei, então vamos deixar aqui. Vamos trabalhar, colocar o cinto do lado. Vamos ver se você não gostou de consideração esse daqui e os ratos. Que é a carta da corte. Julgamento. Justiça. Já tá saindo bastante agora, né? A justiça e o julgamento. Bom, o que eu vejo muito aqui, tá? O jogo vem falando muito. Ai, gente, não tirei, né? Vamos começar com a ametista. Aqui escolheu a ametista. A pessoa tá lesada mesmo das ideias. Não é a primeira vez, né, que eu faço isso. Vamos começar com a ametista, tá bom? Então tá. Jesus Cristo. Desculpa, gente, tá? Vou começar com a ametista. Bom, o que o jogo vem falando aqui? Vem alertando bastante, tá? Vem falando muito, porque já vem falando bastante isso, né? Aqui. Deixa eu vir falando dessa questão do desgaste, né?
de desgaste físico, do desgaste tá sendo, não tem como não vir falando aqui, né? Que eles vêm curando exatamente essa parte negativa. Então, pode ser sim, tá? Um momento em que você esteja... eu acho que todo mundo tá passando por isso, que é essa questão do desgaste físico, né? E do desgaste energético. Vem pedindo muito aqui para que vocês tomem bastante cuidado com relação aos comportamentos, tá? Para que vocês prestem atenção, porque alguns comportamentos podem estar trazem, né, esse desgaste para nossa vida. Não deixa de ser. Às vezes a maneira como a gente age, a maneira como a gente fala, as coisas que a gente pode vir falando para as pessoas, os nossos pensamentos, eles são muito responsáveis, né, por esses padrões que a gente acaba traindo pra gente. E olha, gente, eu vou... Aqui não é uma coisa que cita isso aqui, mas já que a gente entra nesse assunto, eu vou até vir falando. Prestar muita atenção aos lugares onde a gente anda, com quem a gente anda. Essa questão de troca energética com pessoas, um ato sexual. Tem pessoas que têm esse curso. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, tá? Cada um faz aquilo que acha melhor pra si. Mas, gente, vocês não têm noção da carga energética na hora de um ato sexual. Essa troca, sabe, que existe. Porque não deixa de ser, né? Um entrando dentro do outro. Você se torna um naquele momento. Então, o que você tem, você passa. E o que o outro tem, passa pra você. Pode parecer ser uma besteira isso, sabe? O que eu tô falando pra vocês. Ou ser um pensamento meio careta. Não sei como que vocês encaram isso. Eu não sou uma pessoa, nunca fui, tá? De viver essa troca, assim. De sair com um, sair com outro, sair com um, sair com outro. Isso não é uma coisa que sempre me agradou. Não é algo pra mim, sabe? Nunca foi algo pra mim. Não foi algo nunca que eu gostei pra minha vida. Eu prefiro passar um tempo sozinha, se for necessário. Até conhecer, talvez, alguém. Talvez seja bacana, né? Pra pelo menos sair. Não tô falando de namorar, mas uma pessoa que, no mínimo, eu perceba que eu não vou ser tão afetada. Eu não falo só energeticamente, mas eu falo em várias áreas, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes você acha que você ali tá aproveitando, né, daquele momento. E às vezes você tá acarretando algo pra você muito sério, sabe? Um desgaste energético muito grande que não vale a pena. Às vezes nem é tão bom assim. E normalmente a gente sabe quando isso acontece. Quando não é bom o suficiente, quando aquele ato não trouxe, sabe, aquela satisfação por completo ali. Você já vê, cara, que tem alguma coisa ali de errado. Porque por mais que não tenha amor, por mais que, né, seja ali um caso que seja, aquilo tem que ser algo que vem propiciar você, que vem trazer em você uma energia sexual positiva e não negativa. Se você sai daquele ato ali, você viu que tem alguma coisa de errado, porque aquela energia não estava boa. E você, ao conversar com a pessoa, ou você, né, ter essa troca, e não é só sexual, de falar de sexo mesmo, o beijo também traz muito dessa energia. Então prestem muita atenção, né, com quem que vocês têm essa troca energética. E o jogo não vem falando necessariamente, pode vir falando de pessoas também, mas eu vejo que é muito que assim, para que você preste atenção nos lugares aonde você frequenta, com as pessoas que você fala, as companhias que você tem, as pessoas que você traz para dentro da sua casa. Isso sim, vem alertando aqui. Tomar cuidado com esse padrão de pessoas que possam estar frequentando o seu lar, ou que tenham acesso à sua intimidade, à sua estrutura familiar, vamos dizendo assim. Toma cuidado com essa questão de falsidade, pode vir falando de inveja, então pode ser um padrão energético até causado por inveja, não deixa de ser, tá? Tem sim, gente, tem pessoas que desejam maldade por inveja, né? Eu não preciso falar muita coisa, né, com relação a isso. Mas, sim, então vem pedindo para que você tome um pouco de cautela, sabe? Com relação a isso. Aqui a espiritualidade vem falando que é uma fase na sua vida de muita transformação. É como se
a espiritualidade viesse trabalhando muito, até mesmo para quebrar essa questão desses padrões energéticos. Eu vejo muito ela fazendo a justiça, sabe? Dentro de algo que possa ter sido feito, ou possa ter sido esses pensamentos, pensamentos negativos ou com relação à inveja. Se tem alguém com esse padrão desejando isso a você, a espiritualidade, ela vai vir, de certa forma, fazendo justiça. Quando eu falo justiça, é como se ela estivesse julgando, né? Como se ela estivesse analisando, vamos dizer assim, os comportamentos. Mas não é só o das pessoas, tá? O seu também. Então tome bastante cuidado com o que você deseja, com o que você fala. Por isso que eu tô falando desse comportamento, porque isso pode vir a tá acarretando para você desgastes e problemas, tá? De cunho energético. E até sim, porque não de doença, tá? Vamos falar de doença também. Porque essa troca energética também pode vir trazendo energias de doença para você. Então, tome um pouco de cuidado com relação a isso, tá? Aqui, a espiritualidade, né, que nem eu falei, vem falando muito desse momento de transformação, baseado muito no campo espiritual. É como se ela viesse trazendo um momento de muito amadurecimento, tá? Pede também um amadurecimento para você, com relação a sua estrutura pessoal. Vem pedindo muito para que você traga o equilíbrio, de certa forma, para você, tá? E pedindo para que você olhe para sua estrutura como pessoa, que é o momento de que você possa vir estar passando por uma transformação muito grande. E não que isso necessariamente vai ser uma coisa leve, uma coisa fácil. Pode ser que seja uma coisa pesada, que te traga alguns desgastes, sim, mas que é necessário. São desgastes que todo mundo tem que passar, são problemas que todos nós temos que passar de certa forma, para trazer, né, essa renovação para nossa vida, trazer esse fortalecimento, esse amadurecimento. Então, o jogo vem pedindo muito para vocês se apegarem bastante com a espiritualidade de alguma forma, tá? Vem pedindo para que vocês se apeguem com a espiritualidade, que vocês não percam a fé, para que vocês tenham a esperança. Não percam a esperança diante dos obstáculos que possam vir estar surgindo no caminho de vocês, tá? Não deixa de vir pedindo o equilíbrio, né? Para que você tenta manter o equilíbrio. Seja com tudo na sua vida. No campo espiritual, o equilíbrio com relação, que nem eu falei, com quem você troca as suas energias, com o que você fala, como você trata as pessoas. Pode ser com relação ao que você come, ao que você consome, coloca para dentro do seu corpo. Então isso vem pedindo para que você tome um conhecimento, sabe? Com relação a isso também, que é muito importante para você tomar cuidado com relação, não cuidado, mas para que você traga o equilíbrio para sua vida num contexto geral, vamos dizer assim. E eu vejo que, assim, pode ser, né, que sempre é. Eu venho pedindo para que vocês olhem para o passado, para coisas que possam ter acontecido no passado. Passado que eu falo, mas não é passado, mas algo que já passou na sua vida de alguma forma, alguma situação, né? Que possa ter te trazido, não deixa de ser sofrimento, ou todos nós temos, né? Todos nós já passamos por isso. E são coisas que marcam, né, de certa forma, a nossa vida. E que, em algumas vezes, a gente acaba ficando meio que desacreditado, ou que a gente pode ficar se culpando, ou que a gente ache, a gente não se perdoe, vamos dizer assim, por conta de coisas que já aconteceram no nosso passado. A espiritualidade vem pedindo e vem falando para você que todos nós temos um caminho, né? Aí no caminho a gente tem o que a gente precisa vir trabalhando, aquilo que a gente precisa vir lidando, né?
de certa forma, na nossa vida. E tudo que acontece sempre é para um crescimento, para o nosso amadurecimento, seja ele no corpo físico, seja ele como estrutura, seja pra gente como pessoa, seja pra gente de forma espiritual. Então, vem pedindo para que você se perdoe, perdoe quem ou o que possa ter te trazido sofrimento no passado. Que nesse momento é um momento de você se conectar bastante com a espiritualidade, para você manter bastante a fé, né? Para que você não perca a esperança perante os desafios, perante os obstáculos, né? E vem falando aqui para você de uma grande e forte proteção espiritual. Que a espiritualidade, ela vai estar sempre trabalhando do seu lado, porque de certa forma ela enxerga você como uma pessoa justa. Pessoa justa. Mesmo diante desses padrões de inveja ou coisas negativas, pensamentos negativos, que também pode ser de pessoas com relação a você, a espiritualidade, ela vai vir trabalhando nesse momento. Nesse momento eu vejo como se os seus guias, vamos falar os caboclos, já que a gente, a nossa mesa está lidando com eles e está lidando com o povo cigano, os dois juntos, vamos dizer que, vamos colocar eles como os nossos guias espirituais hoje. Os caboclos vêm falando que eles vão vir limpando, né? Eles vão vir aqui, tá trabalhando nessa limpeza energética no seu caminho, mas vem pedindo para que você tome cuidado, sabe? Com o que você pensa, com o que você atrai, com o que você fala, com quem você anda, né? Que não podem ser energias muito boas para você nesse momento. Pede um pouco de controle também com essa parte sexual. É engraçado que eu não tinha olhado para o jogo dessa forma, mas vem pedindo sim, tá? Para que você controle um pouco, né? Isso. Não é que é para você parar, mas se por acaso você tem esse padrão que eu falei, né? Essa troca-troca afetiva muito grande, para você tomar bastante cuidado com relação a isso também, tá? Que sim, pode vir atrapalhando de certa forma a sua estrutura. A estrutura que eu falo é exatamente trazendo algum padrão energético ruim, tá? Para você. Então, toma um pouco de cuidado com relação a essa parte. Mas vem pedindo também para você tomar cuidado, tá? Com relação, não deixa de ser com fofoca, com inveja, com traição, vamos dizer também. Vem alertando sobre traição. Pode ser alguma coisa no âmbito familiar, também pode. Ou pode ser com relação a algum tipo de idealização, algo que você venha idealizando. Pode ser um comportamento de algum relacionamento que você idealiza que não seja para você. Também pode vir falando sobre isso. Pode ser relacionamento, né? Porque aqui vem com a carta da casa, é aquilo que remete muito a um aconchego, né? Então pode ser também. Mas eu vejo muito com essa estrutura de você como pessoa, sabe? Então vem pedindo bastante para que você tome cuidado, sabe? Esse momento, o obstáculo vem sendo a carta da cobra, que ela vem falando exatamente sobre isso. Então toma um pouco de cuidado com essa questão de padrões de inveja e vê se não é você também, tá? Que também tem esse olhar, porque a gente às vezes fala das pessoas, mas a gente tem que prestar atenção no nosso comportamento. Será que você também às vezes não olha para as pessoas com um olhar de estar com um pouco de inveja com relação a alguma coisa de alguém? Às vezes não é proposital, mas às vezes você pode vir com esse olhar e isso pode sim trazer para você, abalar de alguma forma, né, a sua estrutura, porque vai abalando tudo que a gente também pensa de ruim para as pessoas, acarreta com a gente. Então, às vezes, nem é proposital, ou às vezes das pessoas também não é proposital. Mas tem isso, né? Às vezes a gente, infelizmente, a gente é humano e a gente pode ter comportamentos que não são tão bons assim pra gente. Então, vem pedindo pra você ficar um pouco de alerta, sabe? Com relação a isso. E aqui, o conselho é isso. Para que você cuide da sua estrutura, da sua base, do seu corpo. Fortaleça o seu corpo, fortaleça o seu espírito, né? Então, que nem eu vim falando no começo do poder da oração, né? O poder de você se cuidar energeticamente, espiritualmente, de você bloquear
esses padrões de pensamentos, atitudes que possam estar vindo de forma negativa para você. Então, cuide muito da sua estrutura, seja mental, física ou espiritual. É o que o jogo vem pedindo bastante nesse momento, tá? Vem pedindo para que você também tome cautela com relação a julgamentos, sejam externos ou internos. Ou você julgando o comportamento de pessoas, tá? Ou com o julgamento de pessoas para com você. Então, pede para você tomar bastante cuidado e ter um olhar um pouco mais racional com relação a isso, vamos dizer assim. Tá? Mas vem pedindo muito para que você cuide da sua estrutura, para cortar nesses padrões energéticos ruins que possam estar vindo para você. É isso. Muito cuidado. E a gente, às vezes... Nossa, meu braço tá dormente. Misericórdia. Oxi. Muito dormente. Não tô conseguindo nem pegar a carta. Oxi. Deixa eu sentar aqui direito. Eita, nossa senhora. Preciso. Ai, tá dando até choque. Nossa, tá bem dormente. Horror, tá te dando choque. Não. Mas é bem importante, sabe? Essa questão dessa troca sexual, gente, ela pode sim acarretar uma energia negativa bem imensa. Tem que tomar bastante cuidado com quem a gente se relaciona. E às vezes não é nem só energia sexual, tá? Às vezes você é dessa pessoa que fica flertando com todo mundo na internet. Toma cuidado. Você não sabe o padrão da outra pessoa do outro lado. Tá? Então toma bastante cuidado com isso. Opchario, com a mensagem pro pessoal. Gente, eu não sei, hoje eu não tô apegada nas pedras. Com o pessoal que se conectou com a pedrinha roxa. É que eu não sei o nome dela agora. Eu devia ter anotado. Opchario, que assim seja, Senhor. Que assim seja. Opchario. Os caboclos, com a mensagem dos conscientes que se conectaram com a pedra roxa. Opchario. Ok, acabou. Montanha. O sol. Jardim. As flores. O buquê. Putz, saiu a casa de novo. Caraca. Os 2 jogos. Opchario. O próximo jogo do afetivo, que vai vir pra semana que vem, a gente vai estar fazendo o templo de Afrodite, tá? Os enamorados. O carro. Certo. Bom, o jogo não deixa de vir pedindo um direcionamento seu perante a vida. É como se o jogo estivesse pedindo para você se movimentar, para você tomar uma direção, sabe? É um momento de você tomar uma nova direção ou se direcionar para algo na sua vida. Eu vejo que nesse momento você tá vibrando muito a dúvida na sua vida. Não deixa de estar. Porque os enamorados, né? A carta dos namorados, dos enamorados. Dos enamorados. Ela vem falando, lógico que ela fala de paixão, né? Ela fala desde relacionamentos,
mas ela vem falando também muito do padrão da dúvida. Ou pode ser num campo afetivo, que você esteja vibrando a dúvida nesse momento. Pode ser que você precise se direcionar, tomar uma direção com relação a isso, se esse é o padrão que você tá vibrando. Isso é um campo de relacionamento, tá? Mas enfim, o jogo vem pedindo para que você se direcione. É o momento de você se direcionar para algo que você deseja, né? Tirando esse comportamento, tirando essa vibração da dúvida da sua vida. Não é momento de vibrar a dúvida, é um momento de se direcionar para os seus objetivos, tá? Aqui eu vejo muito que, assim, você pode ter passado, ou ter vindo passando nesses últimos tempos, alguns, enfrentando, vamos dizer assim, enfrentando alguns obstáculos, sabe? Como se as coisas estivessem bem difíceis, vamos dizer, sabe? Nesse momento, ou não pode ser nesse momento agora, eu vejo muito isso, ou algo muito recente, de muitos desafios. Você precisou vencer muitos desafios, ou está enfrentando muitos desafios nesse momento, tá? E o jogo vem falando para você de que nesse momento, eu vou falar que a tendência das coisas é realmente vir se equilibrando, porque vem a carta do Sol, né? O Sol vem falando aqui, e não vem cartas que vem falando de revelação. O Sol sempre fala de revelação. Pode ser que ele venha revelando para você o caminho, a direção que você tenha que se direcionar, sabe? Para você tirar essa dúvida da sua vida, sabe? É um momento que você vai precisar tomar de uma decisão. O jogo vem falando de decisão, que você vai precisar tomar uma decisão, né, na sua vida. Algum tipo de decisão. Então, podem ser desafios que eu vejo com relação a pessoas, ou algo, como é que eu posso dizer para você? Ao social. Pode ser com pessoas, né? Um desafio que você pode ter enfrentado com relação a algumas pessoas no seu caminho. Não deixa de vir a ser. Pode ser com relação à sua família também. Mas enfim, você vem enfrentando ou enfrentou grandes desafios, né, nesses últimos tempos. E eu vejo muito que pode ser com relação ao lar, tá? Alguma coisa na estrutura familiar. Ou você vem enfrentar, tá? Alguma coisa no campo familiar. E é exatamente isso. O jogo vem pedindo para que você não fique em dúvida na decisão que você tem que tomar para exatamente cortar esses desafios dentro da sua, ou algo que possa estar acontecendo dentro da sua casa, tá? Dentro do seu ambiente familiar. Com muita influência do meio social. Pode ser de círculo de amigos. Exatamente. Alguma coisa que vocês podem vir enfrentando aí, que vai vir trazer algum tipo de revelação para vocês nesse momento. E eu vejo que esses desafios, eles vêm sendo trazidos muito, pode ser por influência de amigos, tá? Por influências de um meio social, que pode ser seu, ou algum parente, algum ente, possa estar enfrentando nesse momento, tá? Ou sendo, enfrentando não, mas que possa estar sendo influenciado por alguém de um meio social, tá? E eu vejo que aqui é uma questão muito ligada à vaidade, a coisas supérfluas, tá? Essa pessoa pode estar vindo, sendo influenciada ou vibrando esse padrão de algo supérfluo.
Pode ser um adolescente, pode ser um filho, nesse momento. É uma barra que vai ser enfrentada, não deixa de ser. É como se essa pessoa tivesse encantada por algo. Vem muito nessa questão de ego, sabe? Ego que eu falo de mostrar, sabe? É a vaidade de mostrar para as pessoas uma realidade que não é dele. Não sei. Então, se tem alguém. Então, toma um pouco de cuidado para quem tiver filho, um exemplo. Presta atenção no comportamento do filho. Que eu venho aqui falando como se fosse um padrão de jovem. Então, toma cuidado, assim, esse padrão do filho, sabe? Porque seu filho pode estar... As amizades dos filhos. Vamos botar bem assim. Pode ser que você enfrente alguns desafios com relação a isso. É como se essa pessoa estivesse sendo influenciada pelo meio social e ela estivesse direcionando para algo, sendo impulsionada, né, por esse meio, a cometer algum tipo de ação, vamos dizer assim, muito ligado a coisas supérfluas, ao ego. Algum tipo de comportamento muito ligado ao ego, à vaidade. A paixão, mas quando eu falo a paixão, não é a paixão amor, homem e mulher. Por um padrão de beleza supérflua. Tá. Enfim, esse é o recado. Tá. Vai ser um momento que você vai precisar se conectar muito com você. Não deixa de ser com a sua espiritualidade, porque eu acho que quando a gente se conecta com a gente se conecta com a espiritualidade bastante de alguma forma. Mas vem pedindo que você reflita bastante sobre a decisão que você vai ter que tomar. Você vai precisar tomar uma decisão, tá? Você vai precisar direcionar, tomar uma decisão. Não vai dar pra ficar no meio do caminho. Não dá pra ficar... Como é que se diz? No meio do caminho, mas indeciso, sabe? Qual decisão? Não fique. Reflita e tome a decisão que você vai precisar. Qualquer tipo de decisão, mesmo que isso doa, mas para cortar de alguma forma. Principalmente eu vejo aqui que pode ser com relação... Por que eu falo filho? Porque eu vejo uma energia jovem, né? Aqui na mesma. Então, para quem tem filhos, principalmente adolescente, tá? Tomar um pouco de cuidado, para que ela não venha vibrando a ilusão, que é uma ilusão, não deixa de ser, né? Com relação a esse ego, relação ao orgulho, mas algo que eu vejo com muita influência ao meio social. É como se o meio social estivesse influenciando bastante, tá? Enfim, vamos ver o que eu consigo ver de diferente. É como se nesse momento você tivesse bem introspectivo. Você tirou um tempo, tá? Também pode ser isso. Que você tirou um tempo para refletir. Refletir sobre vários âmbitos da sua vida, tá? Um momento mais introspectivo, um momento em que você precisou repensar a sua vida em várias formas, tá? E isso pode ter sido ocasionado, sim, perante ao grandes desafios, grandes dificuldades que você possa ter enfrentado ou que você possa estar enfrentando. É como se você viesse buscando uma luz interior dentro de você para resolver esses problemas, sabe?
para que você consiga tomar uma direção, você tome uma base, sabe, uma estrutura. Vejo que você é uma pessoa que pode ser bastante indecisa, ficar em dúvida que caminho seguir, né? E até mesmo por isso talvez pode ser também que você seja uma pessoa bem que tem essa tendência a refletir bastante, sabe? A pensar bastante. Isso é bom, né? A gente pensar antes de agir é bem importante. Mas a gente também tem que aprender a se direcionar. Não dá pra passar o resto da vida pensando, né? E o jogo, seu jogo, veio abrindo com a carta do carro, né? Que pede direção, pede que você se direcione, que você corra atrás dos seus objetivos, tá? De alguma forma. O sol, ele vem falando muito do equilíbrio, vem falando que as coisas vão se transformar, as coisas vão se purificar. Então, independente do processo que você esteja passando, o que você passou com relação aos desafios, ou se você é essa pessoa que está enfrentando esses desafios perante ao lar, eu vejo que algumas revelações ainda podem vir, tá? Para você, que algumas coisas podem ser reveladas, se tem algo a ser revelado, que seja oculto, que não seja, aqui não falo de nada oculto, mas pode ser que tenham coisas que ainda venham. Mas o sol sempre vem falando de equilíbrio, como se as coisas fossem se resolver na sua vida, tá? Porém, aqui não deixa de trazer como obstáculo o meio social. O meio social no quê? Pode ser que seja o meio social influenciando, ou possa ser que o obstáculo tenha sido exatamente o fato de você não sair, de você não estar convivendo com o meio social, de você não estar interagindo com pessoas. Então o jogo vem pedindo para que você se abra, mas de alguma forma, tá? Você venha se abrindo, que você talvez saia mais, talvez que você tenha mais encontros com amigos, enfim. Ou pode ser que o obstáculo realmente, que nem eu falei, os desafios, tudo tenha vindo, principalmente com relação ao lar, com relação ao ciclo social, seja com relação a amigos. Pode ser que, sei lá, se você é casado, um exemplo, você tenha saído muito com os amigos e a mulher não goste, ou vice-versa. Então, também pode ser isso, tá? Pode ser essa questão do ciclo social. Mas o jogo não deixa de ser o jardim, como eu já falei, a gente prestar atenção também nessa questão do que a gente planta dentro da gente. Então, até que ponto os obstáculos que você não vem colhendo, ou que você colheu na sua vida, além dessa dúvida, né, que você tem, você é uma pessoa que vibra bastante a dúvida, não seja com relação àquilo que você está plantando dentro de você. Então, o jogo vem pedindo para que você preste muita atenção nisso, no que você planta, porque você vai colher lá na frente. Porque se você não plantar coisas boas, não tem como você colher coisas boas, né? Se você plantar banana, você vai colher banana, né? Não tem como você colher, sei lá, uma outra coisa, uma melancia, um exemplo. Então, vem pedindo para você prestar bastante atenção com isso. E se é uma pessoa que você tá muito fechada, para que você comece a sair mais, para que você comece a interagir mais, tá? Porque isso também vai te trazer muito bem, vai te tirar desse isolamento, vai te tirar dessa dúvida, vamos dizer assim, desse comportamento. Então, o conselho não deixa de ser para que você enxergue a real beleza dentro de você, tá? O jogo vem pedindo para que você aprenda a confiar em você, que você aprenda a reconhecer o seu brilho, reconhecer o seu brilho interior. Não deixa de ser a sua força de alguma forma, mas a sua beleza como pessoa. O jogo vem pedindo para que você não dê só olhe para esses desafios que você possa estar enfrentando, mas para que você acredite em você, para que você olhe para você, para essa força que você traz dentro de você, para essa beleza interna, né? O conselho sempre é aprender a olhar, somente dessa carta aqui, a carta das flores, enxergar a real beleza da vida nas pequenas coisas. Então isso sempre vou estar trazendo de conselho, porque isso sim, gente, ajuda a gente a enfrentar os desafios na nossa vida. Porque quando a gente tá passando por um problema muito grande, a gente não consegue ver beleza nas coisas, né? A gente fica muito estagnado. Tem uma certa tendência a gente se fechar mesmo, né? A gente se agir de forma mais introspectiva. Então, vem pedindo para que você olhe à sua volta e tente buscar forças
nas pequenas coisas, nas pequenas belezas que vai ter perto de você. E pode ser que tenha também, inclusive, ajuda de amigos. Amigos possam vir estar te ajudando, te trazendo direcionamento, te ajudar a enfrentar esse desafio, sabe? Na sua vida nesse momento. Pode ser sim que a ajuda venha sendo, né? Essa ajuda, que os amigos te ajudem a enxergar essa luz no fim do túnel, vamos dizer assim, de alguma forma, tá? Os dois jogos vêm pedindo para tomar essa consciência do equilíbrio, né? Que não deixa de ser o equilíbrio da nossa estrutura como pessoa, seja em todos os campos da nossa vida, né? Que às vezes também pode ser que você traga obstáculos para sua vida exatamente por essa falta de equilíbrio, tá? Então, vim pedindo para que você preste bastante atenção com relação a esse equilíbrio na sua vida, tá? Para que você traga o equilíbrio para ela de alguma forma. Vem equilibrando, tá? A sua estrutura como pessoa, a sua estrutura espiritual, o que quer que seja. Tome bastante cuidado, reflita bastante com extensão, com relação à sua estrutura familiar, tá? Familiar, já falei do familiar, mas com relação à estrutura como pessoa. Aqui o jogo fala muito de família, né? Então, assim, eu tento olhar o que a gente pode ver por fora, mas eu vejo aqui que é o desafio enfrentado muito com relação à família, com relação ao ambiente familiar. Muito bom porque o sol sai 2 vezes aqui na mesa, né? A tendência das coisas é que as coisas se resolvam, né? Mas pede para que você sim, pode ser um momento em que as coisas vão ficar bem difíceis mesmo, bem estagnadas, tá? Para você agir com toda a força com relação a esse desafio que você vai estar enfrentando, para que você não tenha dúvidas com relação ao comportamento, a decisão que você tenha que tomar, tá? Para resolver. Não tenha dúvidas. Haja da forma que você tenha que agir. Mesmo que nesse momento você esteja se sentindo estagnado, que você esteja se sentindo sem forças para tomar algum tipo de direção, resolver essa situação, se direcione, tá? Se direcione e aprenda a olhar. Nesse momento não é que aprenda, você vai precisar tirar forças das coisas pequenas do seu dia a dia, para você ganhar força para continuar, sabe, ou enfrentar esse desafio que você vai estar passando. Eu posso falar para vocês que é muito com relação ao lar, tá? É alguma coisa da estrutura familiar. Então, aqui eu vejo muito que é uma questão de vaidade. Sabe quando a pessoa se encanta por algo que é só pra... É algo muito ligado ao ego, sabe? Uma coisa meio fantasiosa, assim. De você enxergar a beleza onde não tem, né? A beleza que eu falo, esse comportamento bem mais adolescente, assim. De às vezes se encantar por coisas que não são tão boas, vamos dizer assim. Mas vibrando só uma vaidade.
de alguma forma. Não sei. Mas é pra você prestar bastante atenção, principalmente quem tem filho, tá? Com esse comportamento, porque pode ser sim. E a espiritualidade vem falando isso. É uma coisa que vai depender muito de você, né? Vamos dizer assim. Vai depender muito da forma como você vai se direcionar. Esse momento você vai ter que agir de uma forma mais forte, mais firme diante a isso, tá bom? Impedindo que você se direcione de forma firme diante do obstáculo que possa estar surgindo ou que venha a surgir, tá? No seu caminho. E é isso, gente. É isso, né? Já deu 1h30 de jogo. Pra variar, não tem jeito. Quando a gente vem falando, né, sobre entidades, demora mesmo um pouco mesmo. Próximo, gente, jogo eu vou vir trazendo o Templo de Afrodite. Pra quem não conhece, é um jogo sobre o campo do relacionamento, em que a gente vai colocar você e o parceiro. A energia, a sua energia e a energia do parceiro na mesa, os dois juntos. De um lado é o parceiro e do outro lado é você. E a gente coloca a energia do jogo, a energia da relação, do jogo da relação. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu não sei, eu vou ter que pôr isso aqui, pra vocês verem, a minha mandala de noiva. E eu tenho que guardar ela rápido, pra eles não virem pegar aqui. Senão, meu filho, porque eles não esperam. Olha, gente, tá guardada porque eu ainda não pendurei. Olha que coisa mais linda. E ela vai ficar aqui na mesa com a gente. A minha mandalinha de mamãe, né? E aí se preparem, porque agora em setembro a gente vai estar vindo falar dela. Eu vou falar de mamãe. Vamos, porque eu acho que vai demorar um pouco pra fazer o que eu preciso fazer. E meu irmão, nesse momento, ele precisa pensar um pouco mais nele, arrumar as coisas dele primeiro, pra depois vir cuidando de a gente de alguma forma, né? E aí a gente vai se direcionar agora a cuidar um pouco mais dele nesse momento, pra aí a gente vir depois, cada um resolvendo seus BO. E aí, então, por isso que eu já vou vir falando de mamãe, que eu tô sentindo essa necessidade de vir falando bastante dela. E é isso, né? E a gente falou um pouco dos caboclos. Como eu falei, agora eu vou me direcionar a mesa um pouco mais pro cigano. Não que a gente vai deixar de falar, só deixar, mas a gente vai vir falando dos ciganos. E aí eu vou trazendo já outros jogos pra gente, outros direcionamentos. Tirar um pouco dessa questão só do conselho, né? Vamos vir trazendo jogos mais fortes, né? Pra gente poder tá abrindo aqui na mesa, tá bom? E é isso, gente. Não deixem de rezar, não deixem de entrar nessa conexão espiritual, tipo, trazendo pra gente esse fortalecimento, porque isso fortalece a gente espiritualmente, seja para enfrentar os desafios, os obstáculos, né, que aparecem na nossa vida, ou seja, para quebrar, né, esses padrões energéticos que acabam vindo. Pode ser a gente mesmo, a gente pode trazer, às vezes nem são as pessoas, às vezes é a gente mesmo que acaba trazendo padrões ruins pra gente, da forma que a gente pensa, com quem a gente se relaciona, que as pessoas que a gente traz pra dentro da nossa casa. Então a gente tem que prestar muita atenção, sabe? Com relação a isso. E é isso, gente. Então até semana que vem, tá? Fiquem com Deus. Se der tempo essa semana, eu venho fazendo o Templo de Afrodite no meio da semana já, tá? E lá no canal, lá na rede vizinha, vamos dizer assim, meu irmão falou que eu não posso ficar falando o nome. E aí, tipo, eu já tô colocando bastante coisa lá. Tem conselho da semana, tem as cartas, né, que eu coloco, tem os jogos, tem banho, tem... Eu venho falando sobre o poder de algumas especiarias, de algumas ervas também. Venho falando sobre o povo cigano, venho falando dos orixás. Cada dia a gente fala um pouquinho de alguma coisa. Então, quem puder, segue a gente lá. Segue a gente aqui também. Se puder compartilhar, se puder curtir. Porque é a energia da troca, né? Eu venho trazendo meu trabalho e de alguma forma vocês me ajudam também, dando retorno, ou compartilhando, ou curtindo, enfim, né? Alguma coisa nesse estilo, tá bom? E é isso, gente. Então fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Beijão. E bom final de domingo e feliz Dia dos Pais, né? Esqueci de falar isso. Feliz Dia dos Pais aí pra quem é pai, né? Hoje é Dia dos Pais. Eu não tenho mais meu pai, né? Mas
onde ele tá, eu sei que ele tá feliz, né? Que ele tá bem, eu sei que ele tá bem, independente de onde ele esteja. Hoje aqui em casa eu tava andando aqui, de repente me deu um apertinho no coração. As lágrimas começaram a rolar do nada. E eu sei que era ele que tava aqui perto, né? E veio dar um oi, vamos dizer assim, de alguma forma. A saudade é eterna, né? Não tem como não ser. A gente sente falta o resto da vida, né? Mas é o processo natural da vida, que cada um renasça, vamos dizer assim. E é isso. Então, fiquem com Deus, até a próxima. E vamos na próxima jogar aí o Templo de Afrodite. Se preparem aí, hein? Fiquem com Deus, gente. Beijo.